A paz, meus irmãos, vamos lá então para mais um capítulo desse estudo que estamos fazendo no livro de Gênesis, o de número 46, que vai falar sobre a descida do Jacó ao Egito para encontrar com seu filho José, que ele não via há 22 anos e que já o tinha dado como morto, né? Nós vimos no capítulo anterior, o 45, que o José finalmente se deu a conhecer a seus irmãos. Foi um momento de muita comoção, e essa comoção vai continuar nesse capítulo 46 com a chegada do seu pai Jacó. Após os irmãos de José retornarem para Canaã e dar as boas novas para o pai, e nas palavras do autor do livro, o seu espírito reviver, os versículos 1 e 2 desse capítulo 46 diz que Israel partiu com tudo quanto tinha, veio a Berseba e ofereceu ali sacrifícios ao Deus de seu pai Isaque. Então falou Deus a Israel em visões de noite e disse: Jacó, Jacó. E ele disse: Eis-me aqui. Bom, então o que se vê aqui é o Jacó a caminho do Egito, fazendo uma escala em Berseba, onde havia habitado seu pai Isaque e o seu avô Abraão. E para os irmãos terem uma ideia, de Canaã até o Egito Antigo era uma distância de cerca de 400 quilômetros, e Berseba ficava a cerca de 250 quilômetros ao sul de Canaã. Ou seja, um pouco depois da metade da viagem, o Jacó parou para sacrificar e adorar a Deus, né? Ele estava viajando com um certo receio de ir ao Egito, né? Você observa isso no versículo 3, porque Deus vai dizer para ele não temer em descer para lá. E a palavra de Deus não volta vazia, né? Se Deus disse para ele não temer, era porque ele estava temendo, né? E eu acredito que esse foi o motivo da sua parada ali para sacrificar, para buscar a Deus no meio da viagem. Só que você não vê o Jacó na sua saída, ele consultando a Deus se deveria ir ou não, né? Às vezes acontece muito isso conosco também. Vamos viajar e não oramos antes. Aí a viagem então fica meio que carregada, turbulenta, um clima pesado, né? E o ambiente só melhora quando, enfim, resolvemos orar para Deus nos guardar durante a viagem. Aí sim, nós sentimos aquela paz de espírito, e isso é um sinal da aprovação de Deus, né? Tem pessoas, irmãos, que quando vai viajar para longe, toma todo cuidado com o estado do carro, né? Claro, isso é necessário, né? Fazer uma revisão, olhar o óleo, olhar a água, calibrar os pneus. Mas às vezes a pessoa não tem o mesmo cuidado com as coisas espirituais durante a viagem, né? Para tudo, para almoçar, para abastecer, para descansar no hotel, mas não ora, não busca a Deus para tomar a frente na viagem, né? E o que é pior, às vezes a pessoa fica 15 dias curtindo a família que foi visitar, e nesses 15 dias não visita uma igreja próxima, né? Não lê a Bíblia, não ora, tira literalmente umas férias de Deus, da vida espiritual. E isso é um perigo muito grande, irmãos, porque o diabo não tira férias, né? Ele nos acusa dia e noite e está em todo o tempo ao nosso derredor, bramando como leão e buscando a quem possa tragar, né? Por que que isso acontece, irmãos? Não só com o Jacó, mas com a gente também. Talvez nesses versículos 1 e 2 esteja a resposta, né? Tá certo que a gente não pode espiritualizar tudo, mas notem que o autor do livro menciona o Jacó como Israel, né? O nome que ele recebeu do anjo lá no Val de Jaboque. Já o Senhor Deus chama ele de Jacó mesmo, né? E no versículo 3 por duas vezes, numa visão à noite. E no sentido espiritual, Jacó aponta para as atitudes do velho homem, enquanto que Israel para o novo, né? Ou seja, aos olhos dos homens, muitas vezes nós somos vistos como Israel de Deus, mas Deus que sonda o nosso interior diz: é Jacó ainda, não orou antes de sair, não está confiando em mim, está com medo. Então, quando Jacó muda de atitude, sacrifica a Deus e busca a Deus, aí sim o Senhor aparece para ele, fala para ele: Jacó, Jacó, eu sou o Deus do teu pai. Ou seja, deixa de ser um Jacó e não temas descer ao Egito, porque eu te farei ali uma grande nação. E mesmo que esse trocadilho de nomes não seja devido à atitude do novo Israel adorador de Deus e à atitude do velho Jacó com medo, o fato é que isso acontece na nossa vida, né? Há momentos que adoramos a Deus com todo o fervor, em espírito e em verdade,
As pessoas que nos vê falam, né? Ah, esse é crente, esse é um Israel de Deus. Mas só Deus sabe como está o nosso coração ali na adoração, né? Às vezes preocupado, ansioso, com medo do que vamos enfrentar, ou seja, estamos adorando a Deus como uma nova criatura, como um novo Israel da boca para fora, mas por dentro com o coração do velho homem, né? Com os requisitos do velho Jacó, sem confiar inteiramente em Deus, porque, queira ou não, irmãos, ainda que tenhamos o Espírito Santo em nós, o pecado também habita em nós, né? E às vezes damos ouvidos à voz do Espírito de Deus, mas às vezes nos inclinamos para a carne também. Quando no versículo 3 Deus também diz que fará de Jacó uma grande nação no Egito, isso também nos ensina algo, irmãos. O que eu aprendo com isso? Que os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus, né? Quem imaginava, irmãos, que essa grande nação que Deus disse que faria de Abraão, de Isaac e de Jacó seria no Egito, né? Qualquer um pensaria que seria em Canaã, né? E é assim, irmãos, o trabalhar de Deus. Quando, por exemplo, Deus disse através do profeta Jeremias que tiraria o povo do cativeiro babilônico após 70 anos, quando esses 70 anos venceu, certamente o povo aguardava um libertador como Moisés, né? Alguém que falava face a face com Deus, mas para surpresa deles, Deus usou o rei Ciro, alguém que nem conhecia Deus, para libertar o seu povo, né? E da mesma forma aqui, né? Deus faria uma grande nação através de Abraão, Isaac e Jacó no Egito, e vai se cumprir, né? Porque é de lá do Egito que vai sair por volta de 2 milhões de judeus. Então, meus irmãos, se Deus te prometeu algo, não importa como ele vai fazer isso, né? O importante é que se cumpra. No versículo 4, Deus diz o porquê que o velho Jacó não deve temer. Eu descerei contigo ao Egito e certamente te farei tornar a subir. Ainda que o corpo do Jacó é que vai subir, né? Porque ele vai morrer de velhice no Egito. E Deus conclui, né? Dizendo que na sua morte, estando com os olhos abertos, o José é quem irá fechar os olhos do pai. Irmãos, por que o Jacó temia ir para o Egito? Porque o Egito não era lugar para ele, né? O lugar dele era na terra da promessa, a terra de Canaã, justamente onde ele estava. Porque o Egito, irmãos, não é para crente, né? Tanto que o Abraão, na fome, desceu para lá sem consultar a Deus e se deu mal, lembra? O Isaac também tentou ir para lá na fome e Deus disse para ele, não desça para o Egito. Vimos isso lá no capítulo 26, versículo 2, né? Talvez, quem sabe, o Jacó até poderia usar o argumento, né? Ah, mas é o meu filho José que está lá. Tá, mas será que os outros meus filhos estão falando a verdade? Eles disseram que o homem foi rude com eles e ainda ficaram com Simeão como refém. Enfim, nada é mais importante do que consultar a Deus, do que buscar a Deus primeiro, né? Antes de tomar uma decisão dessa e qualquer outra decisão também, mesmo que seja algo simples, né? Porque sem Deus aquilo que seria simples pode se complicar. O Josué que o diga, né? Ele foi batalhar contra uma cidade pequena chamada Ai, não consultou a Deus, levou poucos soldados porque achava desnecessário levar todo o exército, né? E levaram uma surra dos poucos soldados daquela cidade. Por quê, irmãos? Porque o Ai do nome da cidade se transformou num Ai do juízo de Deus, né? Devido ao pecado de Acã que estava oculto, cumprindo-se assim o que Salomão diz lá em Provérbios, capítulo 14, versículo 12, que há caminhos que para o homem parecem direitos, mas o final é caminho de morte, né? Irmãos, Deus tem o melhor caminho, né? E esse melhor caminho é Jesus. Ele disse, né? Eu sou o caminho. E como o nome pelo qual Jesus se chama é a palavra de Deus, Apocalipse 19, versículo 13, o caminho a seguir em tudo que formos fazer deve ser de acordo com o que diz a palavra de Deus, de acordo com o que a palavra nos ensina. O apóstolo Paulo, quando foi resolver os problemas da igreja de Corinto, ali na hora da ministração da ceia, ele disse, né, eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Ou seja, ele ensinou a igreja de acordo com o que ele recebeu do Senhor pela palavra de Deus, né? Enfim, antes tarde do que nunca, né? O importante é que o Jacó buscou a Deus antes de descer para o Egito. Irmãos, Egito representa o mundo, né? O crente não deve conviver em meio às práticas mundanas, a não ser com a permissão de Deus e com o propósito de proclamar o Evangelho, né?
ir a um bar, a um prostíbulo ou a uma biqueira só debaixo de oração e com a presença de Deus, irmão. Senão você corre o risco de ficar escravo dessas práticas mundanas, né? Então, para ir para o Egito, só com Deus, como Jacó vai fazer. E para sair do Egito, só com Deus também, né? Como Moisés vai fazer. E se não irmos para lugar algum, devemos nos certificar que Deus também está conosco, né? Como aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús. Irmãos, a presença de Deus é fundamental na vida do crente em todo lugar e em todo o tempo, né? O Salmo 121, versículo 8, diz que Deus guardará a tua entrada e a tua saída. Mas para isso você tem que garantir a presença de Deus na entrada, na saída, em todo lugar e em todo o tempo. Nos versículos do 5 ao 7, com o aval de Deus, o Jacó partiu levando a família, o gado, as ovelhas, tudo que ele conquistou em Canaã, e desceram para o Egito nos carros que o faraó gentilmente enviou para eles. Agora percebam, irmãos, a diferença quando alguém está na direção de Deus e quando não está. No livro de Ruth, durante a fome, o Elimeleque, a sua esposa Noemi, seus 2 filhos, Malom e Quilion, saíram de Belém e desceram para Moabe, né? O texto não diz que eles consultaram a Deus, então eu acredito que eles precipitaram porque Deus visitaria Belém com pão. E o que aconteceu em Moabe? Eles perderam tudo, né? O Elimeleque e seus 2 filhos perderam a vida. A Noemi perdeu o marido, os 2 filhos e tudo que ela tinha, né? Voltou com a mão abanando. No capítulo 1, versículo 21, ela mesma diz isso, né? Cheia parti e vazia voltei. Por quê, irmãos? Porque não consultou a Deus, né? Não esperou a época da fome passar, não esperou Deus visitar Belém com pão. Já com o Jacó indo para o Egito na fome, sob a direção de Deus, quando eles forem sair depois de 400 anos, irmãos, Deus fará com que eles saiam ricos em ouro, prata, gados, ovelhas, e de 70 almas que desceram para lá, sairá cerca de 2 milhões de pessoas, né? Porque em Êxodo, capítulo 10, versículo 26, diz que nenhuma unha deles ficaria no Egito, né? Percebe, irmãos? E o interessante é que no versículo 5 é citado 2 vezes o nome Jacó e uma vez o nome Israel, entre esses 2 nomes de Jacó. Levantou-se Jacó de Berseba e os filhos de Israel levaram a seu pai Jacó. Ou seja, inverteu a situação que estava no início, conforme nós falamos, né? Agora o Jacó por fora, ele continuava Jacó fisicamente, mas no seu interior ele tomou uma atitude de Israel, direcionado por Deus, porque buscou a presença de Deus antes de ir para o Egito, né? Bom, nos versículos do 8 ao 25, o que se segue é a genealogia dos filhos de Israel, né? E quando se fala filhos, irmãos, diz respeito aos filhos e descendentes, né? Os netos, os bisnetos e somente os masculinos, né? A Diná não é citada aí porque as genealogias hebraicas listavam apenas homens, né? Outra observação importante é que o versículo 26 diz que foram 66 almas que desceram com Jacó para o Egito, com ele seria 67, e com José e seus 2 filhos que estavam no Egito, o número sobe para 70, conforme vai dizer o versículo 27. Só que lá em Atos, capítulo 7, versículo 14, o Estevão diz que foram 75 almas no total. Como assim? Irmãos, aqui não há contradição alguma, tá bom? Acontece que o Estevão, ele está contando com 5 netos do José que nasceram no Egito, né? Que foram filhos do Manassés e do Efraim, que vamos ver no capítulo 50, versículo 23. Tem pessoas que são assim, ficam procurando pelo em ovo, como dizem por aí, como naquela passagem em Apocalipse, capítulo 19, versículo 16, onde João diz que na coxa de Jesus estava escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eu já ouvi muitos debater isso e até usar como argumento para tatuar o corpo, vê se pode. Primeiro que Jesus não ia andar de cavalo mostrando a coxa porque ele usava um manto comprido, né? Então, quando João diz na sua coxa estava escrito, ele provavelmente está se referindo ao manto na altura da coxa, né? E segundo que essas pessoas deveriam atentar era no que estava escrito, né? Que Jesus é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e não onde está escrito. E aqui não é diferente, irmãos.
Muitos se preocupam em debater suposta contradição bíblica, se desceram para o Egito 66, 70 ou 75 almas, mas não atentam para o poder de Deus em transformar um número pequeno de pessoas numa grande multidão. Mas é como diz o apóstolo Paulo, né? O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, somente aquele que é espiritual discerne bem tudo. Enfim, nos versículos 28 ao 34, diz que o Judá foi adiante daquela comitiva rumo à terra de Gósen, né, no Egito. E essa cidade ficava um pouco afastada da muvuca ali do centro do Egito, né? O propósito de José era que sua família não se misturasse com os costumes egípcios, né? Tanto que ele vai dizer para o faraó que seus irmãos são todos homens de gado, pastor de ovelhas, e também vai orientar pastor de ovelhas, e também vai orientar seus irmãos a dizerem o mesmo para o faraó, porque pastor de ovelhas e de gados eram abominações para os egípcios, porque o boi era um dos deuses egípcios, né? É como se eles estivessem devorando o deus deles. E dessa forma, o faraó confirmaria então a terra de Gósen para a família de José habitar, por estar mais afastada, né? Ou seja, uniu-se o útil ao agradável, né? Nem o José queria que sua família se misturasse com os egípcios, e nem o faraó que os egípcios se misturassem com os hebreus, né? Claro que tudo isso em comum acordo, né? Sem rixa, sem inimizade alguma. Inclusive, essa terra de Gósen seria poupada das pragas do Egito, né? Lá em Êxodo capítulo 8, versículo 22, devido ao fato do povo de Deus habitar lá. Finalmente, depois de 22 anos sem se verem, pai e filho, Jacó agora com 130 anos, o próximo capítulo, 47, versículo 9, diz isso, né? E o José com 39 anos se reencontraram, né? A dor da perda do filho foi substituída pela alegria do reencontro. A Bíblia não mostra, né, como que os filhos de Jacó explicaram o fato de José ainda estar vivo, se foi o próprio José quem contou, não importa, né? Pelo menos para nós, né? E sim o princípio, que nada ficará em oculto sem que seja revelado. Amém, meus irmãos? Concluímos assim mais esse capítulo do livro de Gênesis. Querendo Deus, no próximo vídeo estaremos refletindo no capítulo de número 47. Deus abençoe a todos e até lá!